Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Retorne ao teu descanso, ó minha alma, pois o Senhor tem lhe dado abundantemente contigo. Salmo 116, 7. Às vezes o crente abandona esse descanso. Ele não deveria fazê-lo. É muito triste que ele o faça, mas infelizmente ele o faz. Como muitos de nós sabemos muito bem por dolorosas experiências pessoais. Às vezes, ele o abandona por meio da aflição, especialmente se essa aflição provém dos homens. O salmista nos diz que, em sua pressa, ele disse: todos os homens são mentirosos. Talvez ele tenha dito algumas outras coisas desagradáveis pelas quais tenha se arrependido depois. Nem sempre é fácil ser calmo e prudente quando se é provocado e estar completamente em descanso quando todos falam mal de você ou tentam armar armadilhas para pegá-lo. Mas o Filho de Deus deve se esforçar para se dominar, de modo que todos os cães que latem não o perturbem mais do que o uivo de um cão faria a lua sair do seu curso noturno. Feliz e abençoado é o homem cujo coração está firme para que ele possa cantar e louvar, mesmo que seu adversário esteja o tempo todo falando amargamente contra ele. No entanto, a carne é muito frágil e dores no corpo, assim como calúnias cruéis contra o caráter, às vezes afastam o cristão do seu estado de descanso. Ele não está tranquilo e calmo, ele está ansioso. O prazer e deleite, o descanso do seu coração é interrompido e ele está em grande confusão. Deus nos livre de cair em uma condição tão triste como essa, pois se tivéssemos mais confiança em nosso Deus, teríamos menos confusão em nossa própria experiência. Seríamos muito mais tranquilos se fizéssemos justiça a Deus confiando nele em todos os momentos, pois ele nunca nos decepcionará. Conheci alguns cristãos que foram afastados do seu estado de descanso por falta de submissão à vontade divina. Ó, queridos amigos, quando vocês estiverem em provações severas, quando as coisas saírem erradas para vocês, especialmente se algum objeto amado de suas afeições foi tirado de vocês, então vocês tiveram uma disputa com o seu Deus e o descanso se vai. É uma coisa muito triste que devamos discordar do amor infinito, ou pensar que sabemos mais do que a sabedoria eterna, ou começar a suspeitar da graça do Altíssimo. É lamentável que isso deva acontecer conosco. E não podemos confessar, sem muitas lágrimas, que às vezes tivemos uma disputa com Deus sobre o que Ele tem feito conosco. E então, é claro, não podemos descansar, pois, além de nossas outras tristezas, nosso Pai sábio e amoroso nos castigou por nossa desobediência. Ele não nos poupou por todos os nossos clamores, mas continuou com seus próprios propósitos a nosso respeito, mesmo quando éramos tão teimosos e rebeldes. Talvez Ele até nos tenha castigado mais por causa daquela rebeldia. Podemos ter certeza de que nunca descansaremos verdadeiramente no Senhor enquanto tivermos uma vontade obstinada. Até que todo desejo aprenda a repousar em seu seio e esteja completamente satisfeito com ele, nunca estaremos em perfeita paz. Há para cada um de nós uma agonia modificada e suor de sangue, até que, como nosso Senhor, possamos dizer sinceramente ao nosso Pai Celestial: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Essa falta de submissão a Deus está na raiz de metade do nosso desassossego. Devemos nos submeter a Ele. Seria bom para nós se o fizéssemos imediatamente. Alguns cristãos perdem seu descanso por falta de contentamento. Eles estão muito felizes em sua condição atual, pois Deus os abençoou grandemente. Mas seus olhos avistam um cristão que está melhor do que eles. Imediatamente, eles querem ter tanto quanto ele tem. Eles não estão tão bem vestidos quanto aquele irmão e desejam estar. Sua esposa e família não parecem, como o mundo diz, tão respeitáveis quanto a dele. E às vezes, na sua insensatez, eles se lançarão fora de uma posição feliz na vida, onde têm o privilégio dos meios da graça, e entrarão em um estado de inanição espiritual apenas pelo bem de estar um pouco melhor em coisas temporais, o que é tolo e errado.
Agora, até que estejamos perfeitamente satisfeitos com o que o Senhor nos designa, não teremos descanso para nossas almas. Até que possamos honestamente dizer, como dizem os versos do hino: a tua vontade eu deixo tudo. Concede-me apenas este pedido: tanto na minha vida quanto na morte, eu estar provando os sinais do teu amor especial. Nunca conheceremos o que é desfrutar plenamente do descanso do coração. Temo que muitos cristãos percam seu descanso de outra maneira, ou seja, por meio das alegrias do mundo. Você já esteve com um grupo de amigos onde houve muita diversão e muito pouca graça? Se sim, você não sentiu ao chegar em casa que não conseguiu orar como costumava fazer? Às vezes, você está se recreando da maneira adequada, mas não leva Cristo consigo como deveria. E depois de um tempo, você percebe que seu descanso se foi. O riso e a alegria podem fazer um mal incontável, a menos que sejam santificados pela palavra de Deus e pela oração. Se forem assim santificados, eles não nos farão deixar nosso descanso. Com frequência também, os cristãos perdem seu descanso ao permitirem algum pecado consciente. Pois Cristo e vocês não manterão companhia, comunhão, por muito tempo, se permitirem algo em seu coração, ou fala, ou trabalho, ou lar, que não esteja de acordo com sua vontade. Sua comunhão é com os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Mas se o pecado for conscientemente acolhido, a comunhão com Cristo não será desfrutada. O antigo puritano estava certo quando disse: pecar te fará parar de comungar, ou então comungar te fará parar de pecar. Pois a indulgência de qualquer pecado conhecido não é compatível com uma caminhada próxima com Deus. Se, amados, vocês e eu nos afastarmos de Deus, se seguirmos Cristo de longe, como Pedro fez, se esfriarmos o coração, se negligenciarmos a oração, se a palavra de Deus não for o tema de nosso estudo constante, se nos tornarmos mundanos e carnais, como tantos de nossos companheiros cristãos, em breve descobriremos que o descanso da nossa alma se foi. É uma grande misericórdia se você sabe quando ele se foi. É terrível perder a alegria do Senhor e o descanso do seu espírito e ainda mal estar ciente de que está assim. Há uma similitude muito simples desse estado de coisas, mas ela é útil. Você sabe que uma galinha, se tiver alguns ovos sob ela, continuará sentada. Você pode tirar metade dos seus ovos, pode tirar 3/4 deles, mas ela ainda continuará sentada, pois suponho que ela não pode contar. Agora, existem alguns cristãos que são muito parecidos com essa galinha. Eles perdem a maior parte de sua graça, mas ainda estão tão felizes quanto antes. Mas, amados, seu senso espiritual deve ser algo muito mais elevado do que o instinto de uma pobre ave tola como uma galinha. Seu cuidado com a graça divina confiada a você deve ser algo muito superior ao cuidado de uma galinha chocando seus ovos. Perder um pouco de graça é perder muito. Perder mesmo 5 minutos de comunhão com Cristo é perder uma bênção incalculável. Portanto, irmãos, se vocês perderam o abençoado descanso que costumavam desfrutar, não se satisfaçam em permanecer nessa condição. Não cantem com Cowper, que horas pacíficas eu desfrutava, como é doce sua memória ainda. A menos que vocês também possam dizer com ele: mas agora eu encontro um vazio doloroso. O mundo nunca o pode preencher. Nunca estejam felizes a menos que estejam verdadeiramente descansando em Jesus. Volte imediatamente, queridos amigos, se vocês se afastaram do seu descanso. Assim como a pomba de Noé voltou para ele, voem de volta para Cristo, que é o seu Noé, o seu descanso, pois esse é o significado do nome de Noé. E eu argumentaria com vocês para voltarem em primeiro lugar, porque é absolutamente certo que vocês nunca podem encontrar descanso em nenhum outro lugar. Um homem que não conhece o Senhor Jesus Cristo pode encontrar descanso em muitos lugares, mesmo sendo, como é óbvio, um falso descanso. Dele, uma grande propriedade, abundância de dinheiro e muitos amigos mundanos, e você o encontrará bastante satisfeito com essas coisas. Como a toupeira que tem sua casa na terra, ele irá e escavará e fará sua casa lá. Uma águia não pode fazer isso, e você é uma das águias de Deus se é um crente em Jesus Cristo verdadeiramente. Nem na riqueza, nem na honra, nem no prazer, nem no conforto doméstico conjugal, você jamais encontrará descanso perfeito. Você comeu o pão branco do céu, então sua boca está sem gosto para o pão marrom da terra.
Você poderia ter ficado satisfeito com o mundo se nunca tivesse conhecido Cristo. Mas agora você está estragado para isso. Está estragado para se deleitar com o mundo. Um camponês que viveu toda a sua vida em uma aldeia solitária, onde nunca ouviu música, pode ter ficado encantado quando ouviu pela primeira vez um dos nossos órgãos de rua. Mas deixe ouvir algumas das doces melodias da verdadeira música, então o barulho do órgão de rua soa mal em seus ouvidos e ele não consegue suportar. Assim, queridos, seus ouvidos foram ajustados para algo melhor do que a alegria do mundo, que nunca pode satisfazê-los. Para você há apenas um descanso e você deve voltar para ele. Alguns de vocês, renegados, vieram aqui hoje à noite. Vocês não têm vindo ultimamente e têm tentado ser felizes e confortáveis longe de Deus. Mas tão certo quanto o Senhor os ama, vocês terão que voltar para Ele. E quanto mais tempo vocês permanecerem afastados, mais amargo será o choro e o lamento quando vocês voltarem. Que vocês sejam sábios e voltem imediatamente, e nunca se desviem novamente. Vocês sabem demais e sentiram demais para encontrar descanso, exceto em Cristo. Então, não tentem. Além disso, essa falta de descanso os deixa fora de ordem para tudo. Eu gostaria de fazer a pergunta a vocês que amam o Senhor, mas não estão perfeitamente em descanso nele. Sua condição atual não diminui muito suas devoções? Vocês não podem orar como costumavam fazer quando tinham um doce senso do amor de Deus. Vocês sabem que não têm o poder na oração que tinham. Deus não os ouve agora como costumava fazer. Vocês costumavam correr até Ele com seu pedido e voltar com o favor que pediram a Ele. Mas agora vocês pedem muitas vezes, mas não recebem resposta. A razão é que vocês estão agindo contra Ele e, portanto, Ele age contra vocês. Essa falta de descanso também não diminui seu poder de trabalhar para Cristo. Vocês não podem suplicar por um pecador como costumavam fazer. Não podem falar com um ansioso como antes. Pois enquanto sua própria alma está na escuridão, embora possam desejar dar luz aos outros, sentem que não podem fazê-lo. Se vocês realmente desejam servir o Senhor de forma eficaz, devem ter a alegria do Senhor como sua força. Então, vocês não acham que sua falta de descanso os coloca em um estado em que são muito susceptíveis de serem tentados e vencidos? Os coelhos são um povo fraco, mas fazem suas casas nas rochas, diz a palavra de Deus. E eles são coelhos muito sensatos ao fazer isso, pois existem muitas feras de rapina que procuram tirar suas vidas, mas eles correm para a rocha e assim estão seguros. Se vocês estiverem fora da rocha, como coelho, estarão expostos ao perigo. Então voltem o mais rápido possível. Vocês nunca estão tão seguros quanto quando habitam no lado ferido de Jesus, descansando pacificamente na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Deus e na comunhão do Espírito Santo. Há mais uma coisa que devo dizer àqueles de vocês que não estão assim descansando. Isso é, essa falta de descanso não pode fazer absolutamente nada de bom. Digo isso a mim mesmo, bem como a vocês, pois eu também às vezes errei dessa maneira. Tenho vergonha de confessar que é assim, pois não deveria ter sido o caso, e sinto que sou mais culpado do que alguns de vocês por tê-lo feito. Mas eu nunca encontrei nenhum benefício em um estado de falta de descanso. Quando não descansei em Deus sobre tudo, nunca achei que as coisas melhorassem com todas as minhas preocupações. Suponhamos que um fazendeiro reclame de Deus porque o trigo está se estragando. Será que sua reclamação o salvará? Suponhamos que um comerciante comece a discutir com Deus porque os negócios estão ruins. Ele não atrairá mais um cliente para sua loja com todas as suas reclamações. Não há benefício em resmungar e nenhuma utilidade em reclamar. A melhor coisa que vocês podem fazer por si mesmos é apenas voltar e descansar em Deus e dizer: é o Senhor, deixe-o fazer o que lhe parecer bem. Eu fiz tudo o que era certo para mim fazer, mas sei que é vão para mim me levantar cedo e ficar acordado até tarde e comer o pão da preocupação, a menos que ele esteja disposto a enviar o aumento. Então eu deixo tudo com ele. Não vou mais me preocupar e me angustiar. Não posso melhorar as coisas se o fizer, então deixarei tudo nas mãos do Senhor. Essa é uma decisão correta, meu irmão, pois o fim da controvérsia em seu coração será o começo do descanso em seu coração. Portanto, descansa no Senhor e espera nele.
Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Mas se você for incrédulo, se você se rebelar e se voltar contra o seu Deus, você será ferido cada vez mais e nenhum descanso virá até você. Portanto, clame com o salmista: volte, minha alma, para o teu descanso. E não apenas diga isso, mas retorne imediatamente ao seu descanso. A última coisa sobre a qual vou falar com vocês é esta: o crente tem um excelente estímulo para voltar. Volta, minha alma, para o teu descanso, pois o Senhor tratou generosamente contigo. O salmista nos conta detalhadamente o que o Senhor fez por ele. Ou melhor, ele diz ao Senhor: pois tu livraste a minha alma da morte. No 4º verso, ele orou: ó Senhor, eu te suplico, livra a minha alma. Essa foi uma única oração, mas ele recebeu uma resposta tripla a ela, pois Deus está sempre habilitado a fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Portanto, o salmista provou isso e foi capaz de dizer ao Senhor: tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Agora, crente, você deve voltar e descansar em Deus, porque você recebeu dele essas 3 marcas do seu favor divino. Primeiro, ele livrou a sua alma da morte. Você nunca morrerá a segunda morte. Você é um homem salvo. Como crente em Cristo, para você a morte perdeu o seu aguilhão. Você pode morrer de certa forma, mas vivendo e crendo em Jesus, você nunca verá a morte no pleno sentido desse termo. Para você não há chamas ardentes de ira, nenhum abismo sem fundo, nenhuma maldição de aparta-te. Sua alma foi libertada da morte. Agora, se isso não o faz feliz, o que o fará? Porque, meus queridos amigos, o fato de Deus ter salvado nossa alma da morte deveria encher nossos corações com alegria perpétua. Suponha que eu ficasse faminto até a morte. Ainda assim, é uma coisa pequena agora que minha alma foi libertada de ir para o inferno para sempre. Suponha que eu tivesse que viver na pobreza e na obscuridade e morrer como os mártires na estaca, na fogueira. Bem, e daí? Há uma coroa eterna que não desvanece, que recompensará abundantemente tudo. Bate, Senhor, disse Lutero, agora que tu me salvaste. Faça o que quiseres comigo, agora que livraste a minha alma da morte. Eu sei o quão pobre você é, meu querido amigo, e que fardos terríveis você tem que carregar. Mas ainda assim, não esqueça que o Senhor livrou a sua alma da morte. Você pode ser muito pobre, muito doente e em muitas situações tristes, mas nunca poderá se perder. Você pode ser zombado pelos ímpios, mas nunca será lançado no inferno. Bendito seja Deus por isso. Certamente isso é algo para fazê-lo feliz e encorajá-lo a voltar para o seu descanso. A seguir, o salmista diz: tu livraste os meus olhos das lágrimas. E o Senhor fez o mesmo por muitos de nós. Não temos motivo para tristeza agora. Nenhum motivo para tristeza, exclama alguém. Não, absolutamente nenhum. Mas eu perdi minha querida mãe. Não devo chorar? Bem, ela amava o Senhor, então ela foi para o céu. Agora ela está diante do trono do Altíssimo. Portanto, se você chora porque a perdeu, comece imediatamente a cantar de alegria em meio às lágrimas, porque ela está entre os anjos. Mas eu perdi meu filho pequeno, que era tão querido para mim. Oh, bem, nesse caso, você é a mãe de alguém que louva a Deus dia e noite. Portanto, enxugue essas lágrimas à medida que a alegria triunfa. Gosto da ideia de uma jovem em Brighton que pediu que cavalos cinzentos a levassem ao seu funeral. Por que não? Por que sempre ter os pretos? Por que não ter os cavalos brancos da alegria? Deixe aqueles que ficam aqui lamentarem que seus entes queridos tenham ido embora, mas não sejam tão mesquinhos a ponto de não se alegrar na alegria eterna na qual as almas justas que partiram entraram. Não, enxugue suas lágrimas, pois não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer com ele. Ó, mais, exclama outro amigo aflito, tenho motivo real de tristeza, porque sofro muito e sou muito pobre. Bem, se for assim, tudo acabará em breve, e lembre-se de que o apóstolo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. Sim, você diz, mas mesmo assim, você não sabe o quanto sofro. Não, não sei, e você não sabe o quanto eu sofro, mas sei disso.
Se ambos unirmos todos os nossos sofrimentos, eles não serão comparáveis ao amor eterno do Deus bendito que nos enviou todas essas dores e aflições que sentimos. Todos eles são enviados por Ele com amor. Então, por que deveríamos chorar por eles? Ele enxugou nossas lágrimas, então não vamos chorar mais. Ou se lágrimas precisarem vir, que o sal que está nelas contribua para a nossa santificação. Mas não derramemos uma lágrima rebelde jamais, nem mesmo se tudo o que temos no mundo nos for tirado. Como diz o hino, porque a alma deve lamentar uma gota se tem uma fonte por perto, uma fonte que sempre fluirá com águas doces e claras. Se eu tenho todas as coisas, as tenho em meu Deus. E se todas as coisas se foram de mim, eu as encontraria todas novamente nele. Agora, por fim, Deus também livrou nossos pés de tropeçar, como fez no caso do salmista. Eu sei que uma das razões pelas quais muitos de nós não descansam completamente é porque temos medo de cair em pecado, com medo de desonrar nossa profissão de fé e assim por diante. Agora, queridos amigos, espero que vocês nunca percam o temor piedoso de cair no pecado e nunca percam essa santa insegurança em relação a si mesmos, mas não deixem que esse sentimento se estenda ao seu Deus. Você sabe que o Senhor Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ele livrou seus pés de tropeçar, então Ele o manterá. Portanto, comece a louvá-lo e bendizê-lo neste exato momento. Abandone esse medo de ser lançado fora e cante a doxologia de Judas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos com exultação, imaculados, diante de sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Não, você não tem absolutamente nada com que se preocupar. Sua alma foi libertada da morte, seus olhos das lágrimas, seus pés do tropeço. Então descanse, 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 descanse. Você glorificará a Deus descansando. Um dos mais altos atos de devoção é descansar no Senhor. Deus conceda isso a você agora, especialmente à sua mesa. Em nome dele. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente.
vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a